A paz do Senhor, igreja. Antes da pregação, só um ressaltar dessa música. Eu tinha pedido para a Cidade cantar essa música, porque durante todo o meu estudo de pregação, eu realmente senti um peso bem forte sobre essa música, e ela tem um bocado a ver com o que eu pretendo falar aqui hoje. Tudo entregarei. A gente não está falando de uma parte, a gente não está falando de um pedaço, significa tudo. E tudo significa tudo mesmo, não são nessas quatro paredes. Tudo significa, em todo o tempo eu entregarei a minha vida a ti, Jesus. E é tudo. E deixar bem ressaltado essa parte com os irmãos, porque significa que tudo entregarei. Amém. Nos coloquemos de pé. Vou ler com os irmãos em Romanos, capítulo 8. Dos versículos 14 até o versículo 17. Romanos, capítulo 8, dos versículos 14 até o versículo 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. Eu compreenda que eu proclame, que eu viva essa palavra, Senhor. Para isso nós te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor traga instrução à tua igreja. Como eu venho te pedindo há muito tempo, Senhor, eu te peço mais uma vez que não seja a minha voz a falar aqui, mas que seja o teu Espírito Santo a dizer aquilo que é necessário dizer à igreja hoje. Pedimos, meu Pai, que os corações estejam abertos a escutar, que as mentes estejam sensíveis ao teu Espírito e que a tua palavra seja dita. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu devo estar sentado, mas... Hoje nós estamos aqui comemorando, entre aspas, um ano da nossa caminhada enquanto igreja, um ano da nossa caminhada enquanto comunidade. E uma coisa que é muito importante a gente fazer neste um ano de caminhada é olhar para trás. Lógico, não olhar para trás com toda a expectativa e esperança em cima disso, mas olhar para trás entendendo aquilo que aconteceu até agora. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículos 12, se os irmãos quiserem acompanhar comigo. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O cenário dessa cena, o cenário em que acontece esse versículo, é um cenário de guerra. Israel ainda não tem um rei, Israel ainda vive numa teórica teocracia, porque já não se quer mais o Deus como o rei de Israel nesse momento. Mas é um cenário de guerra em que Samuel clama ao Senhor e o Senhor responde. E o povo recebe uma vitória. E aí, nesse momento, Samuel traz o povo a uma reflexão, coloca uma pedra, um memorial, e chama Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse aniversário da nossa igreja, eu acho que a principal pergunta não é o que nós construímos até aqui, mas o que Deus fez por nós. Efetivamente, o que efetivamente Deus fez nas nossas vidas até esse momento. A gente vê que existem igrejas com 50 anos, existem igrejas com 100 anos, existem igrejas extremamente tradicionais e nós temos aqui uma igreja que acabou de completar um ano. Mas é um ano em que nenhum dia pode ser considerado como um dia comum se nós estamos realmente vivendo como igreja. Todos esses dias, enquanto igreja, eles precisam ser compreendidos e entendidos como dias não comuns.
A nossa existência nesse lugar, ela não pode ser uma existência comum. E fica também a ideia daquilo que nós já alcançamos. Quanto nós já evoluímos, como tem algumas pessoas que não gostam de dizer essa palavra aqui, mas tinha que trazer, não tinha jeito de não trazer. Quanto nós já conseguimos crescer, quanto que aconteceu, o que nós já conseguimos alcançar. Se nós permanecemos nesse lugar durante todo esse ano, não é por capacidade ou força nossa. Não é porque o pastor está aqui no nosso pé falando que a gente não evolui. Se nós permanecemos nessa comunidade, é por graça. Se houve algum crescimento, foi graça. Se houveram pecados que foram corrigidos, se houveram aprendizados no geral, foi graça. Esse Ebenezer que Samuel traz não é um monumento. Não trazemos aqui a placa da igreja de CCR Taguatinga Sul. E aqui agora o Senhor vai operar porque existe uma placa. Não é um monumento à glória humana, é um memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. E trazer essa memória não é dizer, veja o que nós já conseguimos construir enquanto comunidade. Mas trazer a memória significa, veja o que Deus fez nesse lugar até agora. E essa fidelidade que Deus já nos trouxe durante todo esse ano, ela não pode ser compreendida como uma acomodação. Ela é basicamente a razão para que nós possamos confiar que Ele ainda não terminou essa obra. E que nós precisamos confiar nele para tudo que vai acontecer no futuro. Mas existe um problema muito sério quando a gente fala de uma comunidade, de uma igreja, e quando a gente pensa em igrejas hoje, o conceito geral de igreja no mundo não é um conceito muito tranquilo. Principalmente quando a gente fala que é a igreja dos crentes, ou a igreja evangélica, no geral. A igreja evangélica, ela perdeu muito daquilo que um dia já pôde ser essência. Ela já foi bem deturpada em muitos conceitos, e isso é bem explanado em muitos lugares. Existe um problema muito grande naquilo que a igreja traz hoje como entranha, que é a ideia do culto da troca. Da gente começar a pensar que aquilo que nós fazemos, elas pode ser uma demanda de troca com Deus. Em Jeremias, no capítulo 44, os versos 17 e 18, eu não vou ler com os irmãos, mas ali a gente tem um povo que resolveu adorar uma rainha dos céus. É um povo que começou a adorar e nesses versículos, eu não ia ler não, mas eu acho que faz sentido. Em Jeremias, capítulo 44, versículos 17 ao 18. A gente vê... Jeremias é conhecido como o profeta chorão por várias das lamentações que ele tem durante todo o livro que é escrito. E aqui a gente vê um bocado dos motivos. Versículos 17 e 18 dizem assim: antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, de oferecer as libações, tivemos a falta, e em tudo fomos consumidos pela espada e pela fome. Aqui é o povo de Israel dizendo a Jeremias, depois de uma dura crítica de Jeremias, aquilo que estava sendo feito, as idolatrias que estavam sendo feitas, a toda a separação que o povo tinha de Deus. Existe uma crítica bem forte aqui de Jeremias a esse povo, e isso é uma resposta do povo. E essa resposta do povo, ela não precisa ser tão esdrúxula do jeito que a gente vê aqui, mas ela consegue ser vista dentro das próprias igrejas. Se nós pararmos para analisar, é possível a gente conseguir aprender uma liturgia, a gente aprender o horário cravado de começar esse culto, a gente começou a aprender costumes que acontecem dentro da nossa igreja e perder completamente o coração de uma vida cristã. É possível a gente fazer toda essa nossa boa liturgia, e hoje eu compreendo como boa liturgia, eu entendi com tudo aquilo que a gente faz. É possível a gente ver que nosso culto, que é baseado ali em Isaías 6, onde a gente vê que Deus está no seu trono, que existe a ilustração da santidade de Deus, existe o momento de confusão dos pecados, existe a instrução, existe a purificação, existe um chamado à mesa, tudo isso é uma liturgia muito boa. Mas se essa liturgia muito boa ela acontece unicamente para troca,
A oração ela pode significar apenas uma técnica. A oferta ela pode significar apenas uma negociação. E o culto, ele pode significar apenas um meio de nós conseguirmos benefícios. Se nós viemos para esse culto aqui para que Deus nos abençoe, se nós viemos para cá para que Deus resolva o nosso casamento, se nós viemos para cá para que a minha vida seja bem próspera, a gente está no lugar errado. E não é para isso que o Evangelho nos chama. Não existe um Evangelho de troca presente em todo o Evangelho onde a gente vê. E hoje a igreja ela deturpou muito essa ideia. A gente pode organizar um culto, a gente pode fazer uma linda pregação, que nem sempre vai ser feita por mim, porque, enfim, não vai ser linda se for feita por mim, mas podemos preparar uma mesa, nós podemos ter diversos conselheiros e aconselhandos, mas a gente não pode produzir arrependimento nesse lugar. A gente não pode fabricar a presença de Deus nesse lugar. A presença de Deus, o arrependimento, só Ele vai trazer. E Ele só vai trazer se nós estivermos de acordo com aquilo que Ele quer para as nossas vidas. A maneira como a igreja deve se comportar hoje, a minha ideia de trazer essa palavra, é muito daquilo que a gente não pode ver em uma igreja que se comporta unicamente buscando as mãos de Deus e não buscando o poder de Deus. Mas é uma igreja que precisa encontrar um relacionamento com esse Deus. É uma igreja que precisa buscar a presença do Pai. O maior presente do Evangelho, ele não está naquilo que as mãos poderosas do Pai podem fazer, mas no próprio Pai. A ideia de Pai é uma ideia bem complexa daquilo que nós vemos em muitos lugares. Existem algumas liturgias que vão apenas trazer um Deus todo-poderoso, capaz de matar todas as pessoas que não estiverem aqui dobradas, inclinadas perante a Ele. E não é esse o Deus todo-poderoso que a Bíblia nos prega. Não é esse Deus que Jesus vem trazer para a gente enquanto ilustração. Não é somente esse Deus. Ele também é todo-poderoso e santo e justo. Mas a igreja de hoje, ela é uma igreja que ela se porta como uma viúva. Eu escutei muito essa palavra em algumas outras pregações e achei a ilustração fantástica. É uma igreja viúva que não reconhece o Cristo que é para ser o seu marido e que está produzindo diversos filhos que se tem uma mentalidade de órfãos. Essa mentalidade de órfão é uma mentalidade que acontece bastante nas igrejas e durante esse ano que a gente está aqui comemorando, a gente não pode deixar que essa mentalidade aconteça nas nossas famílias e não aconteça nas nossas cabeças. Quando eu falo de mentalidade de órfãos, a gente pensa em questões de obrigação. E em algumas situações nós percebemos a maneira como a nossa igreja ela tem sido conduzida, a maneira como a gente tem conduzido a nossa maneira de viver uma comunidade. E existem diversas comparações no passado. Quando o ICCR Taguatinga Norte começou, era assim. Quando a gente andava com o Ayrton, era assado. É só indireta para alguém. Mas não será da mesma forma nesse lugar. Não adianta a gente viver aqui de expectativas do passado sem confiar naquele que é fiel e que foi fiel no passado e sem confiar naquele que será fiel no nosso futuro. A maneira como o Pai age não é a mesma maneira como ele agiu no passado. Ali foi de uma forma. E a nossa igreja ela pode ser de uma forma diferente. Mas quando eu falo dessa ideia de pai, a gente está pensando aqui na ideia de filhos. O nosso texto está trazendo a ideia de filhos que são acolhidos por esse pai por adoção. E a partir do momento que somos escolhidos pelo Pai por adoção, somos co-herdeiros com Cristo. Então não estamos falando aqui de simplesmente juntar uma pessoa dentro da minha casa. A gente está falando de filho, a gente está falando de filiação. E um filho, efetivamente, ele não faz as coisas por obrigação. Ele não chega no final do dia, lava, passa, faz a comida, lava a louça lá do almoço, aquela louça gigantesca, e vira para o pai e fala: olha, pai, agora você me deve amor porque eu fiz tudo o que você me mandou. Não. Se a relação é essa, se o meu pai ele só vai me amar se eu estiver aqui na igreja orando de joelho, fazendo madrugada, fazendo jejum e oração, e se ele vai me amar somente por isso, a relação está errada. Não existe uma relação de troca. A gente faz tudo aquilo que a gente ora, a gente faz um jejum, a gente se coloca diante de Deus porque nós somos filhos.
E o amor de Deus, ele já está presente nos nossos corações. E quando a gente traz esse tipo de visualização para as nossas vidas, é diferente. A vida de um filho é diferente da vida de um órfão. Hoje, a igreja, ela traz muito, não falo da nossa igreja, mas as igrejas no geral, elas trazem muito essa ideia de que nós vamos buscar um Deus apenas unicamente vivendo interesses. A gente veio aqui buscar uma troca, buscar uma mentalidade tóxica. E eu queria também ler uma outra passagem na Bíblia, um pouco mais extensa, aqui em Lucas 15, dos versos 25 até o verso 32. Acho que essa passagem os irmãos conhecem bem. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho, cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, te mandas matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola muito conhecida sobre o filho pródigo, e até o nome da parábola fala sobre o filho pródigo. A gente está falando de um filho que desperdiçou os bens do pai e foi viver a vida no mundo, e depois vem arrependido, entendendo o seu papel como servo e é aceito como filho. Muitas vezes a gente fala muito mal desse filho, a gente faz um enfoque nesse filho que desperdiçou os bens do pai, e poucas vezes a gente vê ilustrações sobre esse filho que ficou. Sobre esse filho mais velho, que seguia as ordens todos os dias, que tantos anos trabalhou na casa do pai, que serviu sem jamais transgredir uma ordem. E agora está indignado. E agora está revoltado, porque ele obedeceu, ele serviu. E mesmo assim, quando o seu irmão voltou, a gente vê efetivamente o que tinha dentro do coração dele. Há tantos anos eu te sirvo e nunca me deste. Há tantos anos eu te sirvo e nunca me deste a casa própria do jeito que eu sempre quis. Há tantos anos eu te sirvo e nunca me deste o carro zero do ano. Há tantos anos eu te sirvo e não me deste a prosperidade do meu negócio. E a gente fala muito mal do filho pródigo. E o coração desse filho? Que estava ali servindo ao pai e não tendo uma relação com ele. Esse filho, ele pensava basicamente como um empregado. Ele estava ali servindo há tantos anos, mas se não se relacionava com o pai numa relação paterna, ele se relacionava unicamente por mérito. Essa proximidade, ela não vai significar relacionamento. A gente está aqui vendo a ilustração de um filho que estava próximo do pai, mas não se compreendia como filho corretamente. A gente vê essa ilustração desse filho que basicamente está vivendo como um órfão. É um órfão que compara. O teu filho e eu. O filho, efetivamente, ele deve descansar no pai. Esse órfão, ele compete. O filho, ele compartilha. O órfão, ele precisa provar o seu valor. O filho sabe de onde vem o seu valor. Esse filho, ele está vendo concorrentes, enquanto o órfão, ele vê concorrentes, mas o filho, ele está vendo irmãos. E essa palavra irmãos é uma palavra bem complicada no meio da igreja. Se você vira no meio corporativo e fala, aquele ali é o irmão. Muitas vezes eu já escutei esse tipo de meritocracia da minha parte. Não, aquele ali é o irmão. E às vezes eu ficava chateado, mas e muitas vezes eu fiquei muito feliz com esse tipo de alcunha. Porque se eu sou reconhecido como irmão é porque tem alguma coisa diferente. Né? É o irmão no sentido de, não, aquele ali é crente, ele é chato, ele é careta. Mas ele é o irmão, essa palavra irmão, ela acabou sendo bem deturpada em muitas situações. Se nós pararmos para analisar o que significa esse nome irmão, Paulo vem falar muitas vezes sobre o irmão. E Paulo a gente considera como um dos princípios da nossa igreja.
A igreja ela começa com Paulo, é ele que vai trazer essa ideia da apostolicidade. E ele vem tratando a nós como irmãos. Mas irmão deve ter um significado muito forte para a nossa igreja. E a nossa igreja, enquanto comunidade pequena, enquanto muitas cobranças do nosso líder espiritual, que nos assim o faz muitas vezes, a gente tem que começar a parar de olhar uns para os outros simplesmente como coleguinhas aqui de 2 horas no domingo e começar a se tratar como irmãos. Irmão não é aquele cara que fica sabendo do que o outro ficou sabendo, ou ficou sabendo da vida do outro por conta de uma fofoca. Irmão é aquele que está ali do lado, que está ombro a ombro. Irmão não vai ser a visualização que vai ter um órfão. Um órfão, ele vai precisar pedir muitos anos essas coisas para o pai dele. Ele, não, você nunca me deu nada. E o pai simplesmente vira e fala, eu estou aqui. Esse filho dessa parábola onde Jesus comenta, ele estava ali pedindo um cabrito. E quantos cabritos nós não temos pedido ao nosso pai? Quando na realidade o nosso pai está nos oferecendo em todo o tempo um relacionamento. E quando a gente fala de um pai, quando a gente fala de filhos, ainda que adotados, mas filhos, a gente fala de família. E quando a gente fala de família, é mais do que chamar de comunidade. Família é mais do que chamar de uma igreja. E eu compreendo que seja para isso que nós fomos chamados nesse lugar. Eu sou muito crítico das críticas do Ricardo, mas não tem como não concordar que hoje nós ainda não nos comportamos como família. Nós estamos 1 ano vivendo neste lugar e ainda não temos essa vivência de família uns com os outros. E essa família, esse pai, essa figura de Deus enquanto pai, enquanto juiz, isso sempre me travou muitas vezes. Eu sempre tive muitos problemas com essas visualizações e durante o estudo para essa pregação isso ficou um pouco mais claro. Para mim, pelo menos. E eu quero tentar trazer um pouquinho de clareza, caso alguns irmãos também tenham esse tipo de dúvida. Esse pai, ele está trazendo para a gente a ideia de relacionamento. Esse pai, ele sabe exatamente aquilo que é melhor para nós. Mas ele não deixou de ser um Deus que é santo, santo, santo. E essa figura, ela não é dissidente. Esse pai, ele exige justiça, mas como um pai que exige justiça vai querer um pecador miserável como eu, como nós sempre nos afirmamos, nós somos todos pecadores miseráveis nesse lugar. E como esse Deus que quer justiça vai ser esse pai que me ama. Esse pai que me ama, ele me ama porque na santidade e na perfeição dele, ele pensou na cruz. E a partir do momento em que existe uma cruz, existe justificação. A partir do momento em que existe cruz, a cruz de Cristo, essa cruz que a gente carrega no peito, essa cruz que a gente vê aqui na nossa igreja, essa cruz é exatamente a maneira pela qual nós nos traz a adoção como filhos. É exatamente como Paulo vem trazer. Eu perdi aqui, achei de volta. Pois não recebestes o espírito de escravidão para viverdes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. E somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E somente podemos ser co-herdeiros com Cristo a partir da cruz. Essa justificação, ela só acontece a partir do momento em que a minha culpa era tão real, eu já estava uma pessoa tão condenada, eu sou uma pessoa que já está completamente tirada desse lugar. E durante um julgamento, a gente basicamente pensa, nesse julgamento eu sou culpado. Mas a partir dessa acusação, eu simplesmente me entendo como culpado, mas a partir da cruz eu tenho justificação. Um exemplo bem legal dessa situação é basicamente um juiz que julga um criminoso, condena todo o pecado dele, mas traz ali no meio a justificação, olha, a partir daqui nós temos a cruz e essa cruz ela anula todos os seus pecados. E a partir desse momento você pode vir comigo morar na minha casa. É esse juiz que está nos trazendo para casa e nos chamando de filhos. É esse juiz que nos justificou a partir da cruz. Ele adota aqueles que antes eram considerados inimigos dele. Todo esse evangelho,
ele não traz apenas o perdão para toda essa nossa dívida que foi paga na cruz. Todo esse evangelho, para além de um perdão e para além de um incomensurável amor, ele nos traz um Pai. Então, além de não sermos mais inimigos da cruz, agora nós temos um Pai que nos ama. Um Pai que nos traz todo esse relacionamento. Recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Mas esse Pai que cancela a nossa culpa, que nos dá o seu nome, que nos traz à mesa. E a ilustração da ceia é uma ilustração muito forte nesse sentido. É uma ilustração de família, uma ilustração de repartir o pão. Jesus não escolheu esse exemplo de maneira gratuita. A ceia, em memória dele, em memória do sacrifício que ele fez na cruz, é uma ceia para que nós comecemos a entender o que significa compartilhar o pão. E compartilhar o pão não significa unicamente o almoço que nós vamos ter ali mais tarde. Compartilhar o pão significa compartilhar das angústias, dos sofrimentos, das aflições de cada um. Jesus, ele não morreu na cruz simplesmente para nos levar para o céu. E essa é uma ideia muito cravada nas igrejas hoje em dia. Por que você está na igreja? Para ir para o céu. Jesus, em momento nenhum, fala que morreu na cruz para dar qualquer tipo de indício de que ele morreu na cruz para nos levar para o céu. Jesus morreu na cruz para nos levar ao Pai. Ninguém verá o Pai se não for por mim. A diferença básica que a gente traz aqui de órfão para filho é que o órfão ele vai trabalhar muito para ser aceito. O órfão ele vai obedecer somente para conseguir esse amor. Ele não vai obedecer com nenhum outro tipo de relacionamento. E o órfão tenta buscar de toda forma ir até Deus. Mas o filho, ele trabalha porque ele já foi aceito. O filho ele trabalha e obedece porque ele já recebeu desse amor. E o filho entende que ele não tem que ir a Deus, Deus veio buscá-lo. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos traz para perto dele. E se Deus é meu pai, então você não pode ser uma única... Se Deus é meu pai e Deus é o seu pai também, você não pode ser unicamente uma pessoa que frequenta a mesma igreja que eu nos domingos pela manhã. A gente tem que trazer de volta esse significado da palavra irmão. E a partir do momento que eu viro para qualquer um de vocês aqui e digo, você é meu irmão, eu tenho que entender o peso dessa palavra. E não tem que ser simplesmente uma palavra solta da boca para fora. Você é meu irmão significa que eu tenho que saber da sua vida. Eu não tenho que saber todos os pormenores da vida, não é disso que eu estou falando. Mas eu tenho que ser um ombro amigo, uma pessoa com quem você possa contar. E se você não puder contar comigo hoje, significa que eu já estou falhando na minha missão. Se eu não for uma das primeiras pessoas que você tem para procurar ajuda, a minha missão não está valendo de nada. Se eu acho chato demais escutar o que você tem para me dizer, escutar os seus problemas, eu nem devia estar aqui. A gente tem que rever todos esses conceitos que a gente traz. Em João 14, 18, é um versículo curto, mas ele fala é Jesus falando com muita propriedade e direcionamento, até no que está falando aqui. João 14, 18, não vos deixarei órfãos. Jesus não está trazendo a ideia do órfão de graça. Jesus entende a mentalidade de órfão que existe nesse lugar, que existe em toda essa passagem. Se nós temos esse mesmo pai, no mínimo nós temos que nos considerar como irmãos. Esse Cristo que ele morreu por mim, e eu entendo que ele morreu por você, ele não pode ser unicamente o nosso irmão de pai separado. Ele tem que ser nossa família. Esse Jesus, ele tem que ser considerado meu irmão. E isso não pode acontecer unicamente nos domingos. Mas quando a gente fala de família, todos os irmãos aqui têm algum laço familiar, a gente sabe o tanto que é complicado. A gente não vê a ideia de uma unidade familiar, um marido, uma esposa, irmãos, um relacionamento como um todo, como um relacionamento perfeito. Não é porque a gente está falando aqui de família que pronto, todo mundo vai dar as mãos e todo mundo vai ser feliz e eu nunca vou pisar no calo do irmão do lado. Família traz desafios. A família, ela traz desavenças. A família traz discórdias, disputas. Mas a família também é um lugar de perdão. A família é um lugar de acolhimento e a família é um lugar onde
a gente tem a condição de suportar, de encorajar uns aos outros. Em todo o Evangelho, Jesus fala muito de uns aos outros. Ele não está falando de uns aos outros de graça. Uns aos outros, no grande mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo. A gente não está falando de um outro assunto. A mesa para a qual eu fui convidado também recebeu você. Nós precisamos entender essa ideia de família. Quando a gente fez aquela camisa preta que a Letícia está usando, ali atrás a gente tem o detalhamento de Atos 2, se eu não me engano, onde a gente vê a ideia de doutrina dos apóstolos, de comunhão, do partir do pão e das orações. Eu falar, eu vou orar por você, muitas vezes vai parecer muito simples, muito fácil. Irmão, eu vou orar por você. Às vezes a gente escuta alguma luta que o irmão está tendo, alguma dificuldade. Irmão, eu vou orar por você. E orar por você, às vezes, não é suficiente. O que aquela pessoa precisava era de um ombro para ela chorar, um ombro para suportar ela naquilo que ela precisa. Muitas vezes não significa, como é que você está? Muitas vezes a gente tem que entender que a gente tem que ter liberdade, enquanto comunidade de fé, enquanto família, de chegar para o irmão do lado e falar, meu irmão, como é que realmente está o seu casamento? Como é que de verdade? Você está precisando de alguma ajuda? Efetivamente, tem alguma coisa que está tirando o seu sono? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu posso te acompanhar em algum momento da sua vida? Tem alguma trajetória sua que eu consiga orar com você, eu consiga te admoestar, eu consiga te passar alguma experiência que eu já tive? A gente tem esse tipo de liberdade nesse lugar? Estou orando por você, eu acho que é uma frase muito simples, muito singela. Mas como eu posso carregar isso junto com você, é bem diferente. Vão ter provações em que a gente vai precisar passar sozinho, mas a gente não precisa passar sem um ombro amigo, ou no mínimo sem alguém com quem conversar sobre aquilo. E as mulheres sabem bem como é que é esse negócio de conversar sobre aquilo que resolve alguma coisa. Os homens nem tanto. Mas as mulheres, às vezes, uma conversa resolve aquilo que já estava resolvido há muito tempo, mas ela precisava só conversar. Ou pelo menos a minha experiência diz isso, né? Em todo o Novo Testamento, a gente vai ver muito a ideia de amar, servir, perdoar, suportar, orar, encorajar, admoestar, carregar as cargas uns dos outros. Isso não é fácil, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo é negligente, é um bando de pessoas que não fazem coisas simples, simplesmente porque não querem. Isso não é fácil. Dar liberdade para o irmão entrar na minha vida é muito difícil. Deixar que outra pessoa chegue perto daquilo que é o meu problema, daquilo que é o meu pecado de estimação, isso é muito complicado. Mas se nós não tivermos a capacidade de morrer aqui, em referência ao GR, de morrer para nós mesmos, e de morrer para aquilo que a gente entende como o nosso eu, e deixar que esse eu morto agora deixe o meu irmão chegar perto da minha vida, o cristianismo em hora nenhuma ele vai trazer uma ideia individualista. Existe uma dimensão pessoal. A gente também tem que entender o outro lado. A gente nunca pode ser o 880. A gente não pode sair invadindo a vida do outro que não está ali disponível para isso. E não é isso que a palavra de Deus nos chama a fazer. Mas em nenhum momento a gente vai entender a ideia de que é possível viver sozinho. Não dá para viver uns dos outros sozinho. Se a palavra remete tanto a esse uns aos outros, sozinho não dá. Outra coisa que a gente também não pode, em hipótese alguma, é estar aqui dentro dessa igreja unicamente como consumidores. Será que a pregação é boa? Será que o pregador é legal hoje? Nossa, aquela música que a Sildeste está cantando, aquilo ali, pelo amor de Deus. Nossa, mas o ambiente está frio, está calor, está ruim, está assado. A gente está aqui unicamente como consumidores desse culto? Nós estamos aqui como família, perguntando como eu posso caminhar junto, que instrumento eu preciso aprender para ir ali tocar junto com a Sildete.
Quando a gente fala de família, quando a gente fala de irmãos que se portam como família, a pergunta que vai acontecer vai ser quem está sofrendo, quem está sozinho, quem precisa de cuidado, como eu posso servir, onde eu posso servir. Se nós pararmos para analisar, a igreja ela não é um palco. E nós não podemos entender isso jamais. Não é um palco onde nós viemos aqui como espectadores. Essa simbologia do nosso culto, de todo o final a gente ter a ceia, ela não pode ser unicamente um símbolo, ela precisa ser uma realidade nas nossas vidas. A gente precisa entender que a igreja ela também é mesa. Aqui não podem aparecer unicamente pessoas que vêm aqui unicamente assistir. Na mesa todos pertencem. Todos fazem parte. No palco a gente é avaliado por desempenho. Na mesa a gente recebe um lugar porque nós somos família. E não porque a gente merece estar lá. Nenhum de nós merece estar aqui presente nessa mesa. Mas todos nós estamos porque fomos adotados pelo Senhor. Mas a gente está falando de um aniversário da igreja. E para onde a gente quer ir? A gente quer alugar aquele lugar ali na frente, que tem muito mais espaço do que esse aqui? A gente precisa de mais pessoas. A gente precisa de mais recursos. A gente precisa de uma banda completa. Esse pode ser o alvo das nossas vidas aqui? Esse pode ser o alvo da nossa igreja? O nosso alvo, ele precisa ser ali, como fala em Efésios 4, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando Cristo fala para cada um de nós carregar as nossas cruzes e seguir, Ele está pedindo para que cada um de nós sejamos Cristo na vida uns dos outros. E ser Cristo na vida uns dos outros não significa um palco melhor, uma igreja maior ou um louvor mais adequado. Significa sermos família nesse lugar. Talvez daqui a um ano a maior celebração que nós tenhamos não seja unicamente, nossa, a igreja dobrou de tamanho. Mas daqui a um ano eu espero que nós tenhamos conclusões diferentes. Que nós tenhamos irmãos que caminham juntos. Que nós tenhamos irmãos discipulando uns aos outros. Que nós tenhamos todas as casas abertas. Eu falar para qualquer um de vocês, estou passando aí para tomar um café porque eu preciso conversar. E eu não ter, irmão, hoje eu não tenho nada para fazer, mas não, hoje não. O que nós precisamos nesse lugar é de mais cuidado, mais servir, confissões, perdões. Nós precisamos de pessoas sendo enviadas nesse lugar para servir. E isso também é crescimento. Não significa unicamente dobrar de tamanho. Daqui a um ano, eu espero que nós estejamos como igreja madura o suficiente para dizer: hoje nós não somos mais igreja, somos família. E estamos aqui nesse lugar como igreja para adorar o Senhor. Mas porta para fora somos todos uma grande família. Para concluir, meus irmãos, eu trago 4 direções que a gente precisa no meio disso tudo. Eu acho importante, sim, olhar para trás e ver o quanto foi de aprendizado e crescimento. Pelo menos o meu olhar para trás, particularmente, ele é um olhar para trás bem diferente daquilo que eu sou hoje. Eu, particularmente, posso testemunhar aos irmãos. Eu não sou a mesma pessoa de um ano atrás. Porque o Senhor me ajudou e me direcionou e me construiu nesse lugar. E eu sou muito grato a todos os irmãos por isso. Mas até aqui nos ajudou o Senhor e eu tenho muita tranquilidade de dizer tudo isso é graça. Não há nenhum merecimento do Messias de um ano atrás, que não tinha coragem de subir a um púlpito desse, para esse Messias que está aqui hoje trazendo a palavra aos irmãos. Mérito meu não há nenhum. Existe graça. Mas no meio de toda essa reflexão existe uma necessidade da gente olhar para dentro. Olhar para trás é importante, ver tudo que aconteceu é importante. Reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós até aqui é extremamente importante, mas existe uma necessidade muito forte de nós olharmos hoje para dentro. Nós temos vivido nesse lugar como órfãos ou nós temos vivido nesse lugar como filhos? Nós temos se portado como espectadores de um culto ou nós temos nos portado como irmãos? Eu preciso aqui merecer o amor que Cristo conquistou para mim na cruz?
Não, eu não vou olhar para o irmão ali do lado, ele é pecador demais. Enquanto ele não se confessar ou enquanto ele não se converter daquele pecado ali, eu não vou perdoá-lo. São palavras que nós falamos. Mas sempre que falamos essas palavras, significa que nós estamos completamente anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque se eu preciso que o meu irmão se conserte, para que, enfim, eu possa ter um relacionamento com ele, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Porque segundo o sacrifício de Jesus, o pecado dele já foi perdoado e não sou eu que preciso acusá-lo. O que cabe a mim agora é abraçar. Eu quero apenas aquilo que é a presença do Pai ou eu quero apenas aquilo que está nas mãos dele para me fazer para mim? Dentro disso, a gente precisa também olhar para o lado e entender do que o nosso irmão, ele não pode ser unicamente uma pessoa que divide um banco com a gente aqui num domingo. Irmão tem que ser aquele que anda conosco lado a lado. Irmão tem que ser uma pessoa para quem a gente pode dizer: a sua alegria ela é muito importante para mim, a sua dor ela importa muito para mim. Os seus filhos eles têm muita importância para mim, a sua santidade ela importa para mim, por isso eu estou aqui te exortando. E a sua caminhada com Cristo ela também é muito importante, por isso eu estou aqui falando tudo o que eu estou falando. Nós temos que ter essa liberdade de conversar uns com os outros, de exortar uns aos outros, porque é isso que a palavra nos pede. E a partir do momento que nós rejeitamos esse tipo de coisa, nós estamos indo contra a Bíblia. A caminhada, ela não é finita até aquele dia em que o Senhor vai voltar e buscar a sua igreja. Então nós precisamos sempre olhar para frente, porque nós ainda não chegamos. A nossa oração para o próximo ano, ela não pode ser unicamente: Senhor, faça essa igreja durar até o ano que vem. Faça essa igreja ter dinheiro para pagar o aluguel todo mês. Faça essa igreja ser grande. Faça essa igreja ser conhecida. Que todos conheçam a igreja de CCR Taguatinga Sul. Que seja um lugar extremamente movimentado, cheio de gente, a gente precisa de outro lugar. Essa não pode ser a nossa oração. Mas a nossa oração é que essa igreja, Senhor, faça essa igreja ser fiel a Ti. Senhor, que ela seja uma palavra, que ela seja uma igreja cheia de palavra de Deus, que ela seja uma igreja cheia de espírito, cheia de amor, cheia de irmãos e filhos que reconhecem o Pai. Que nós sejamos uma igreja formada por um Pai, ao redor do seu Filho, habitada pelo Espírito enviado ao mundo. Nós temos que ser filhos todos do mesmo Pai, compreender a ideia de família, irmãos uns dos outros, irmão no sentido real da palavra, não nessa alcunha evangélica que a gente vive por aí. Irmão de verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente que Ele nos ensine a viver como família. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te pedimos que essa palavra ela seja viva nos nossos corações durante todo o tempo. Que não seja, Senhor, meu Pai, simplesmente palavras jogadas ao vento neste lugar, mas que seja palavra do Senhor para os nossos corações. Que a partir de hoje, Senhor, meu Pai, cada um de nós possamos viver de acordo com a vivência de família. Que cada um de nós, meu Pai, possa olhar para o lado e encontrar um irmão. Que cada um de nós, Senhor, possa olhar para o lado e entender a necessidade de vínculos, a necessidade de relacionamentos. Porque o Senhor é um Deus relacional. O Senhor se faz conhecer, meu Pai, através do relacionamento, através da vida uns dos outros. A vida de evangelho de nossos irmãos é o que te faz conhecer entre nós. Que nós possamos, Senhor, meu Pai, ter essa mentalidade de filhos seus, que estão aqui, Senhor, meu Pai, não para servir a um Pai unicamente por troca. Que estão aqui, Senhor, meu Pai, porque amam o seu Pai. E porque precisam de um relacionamento íntimo com Ele. Nos dê, Senhor, meu Pai, essa visibilidade de filhos, essa ideia de que somos herdeiros com Cristo. E que com Ele, Senhor, meu Pai, também sofremos a cruz. Que crucifiquemos o nosso eu diariamente. Que morramos, Senhor, meu Pai, para nós mesmos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.
Amém.